Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, doutor Edson da Creatinina, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 73ª sessão ordinária em 18 de setembro de 2012. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Paulo Messina, segundo suplente, Ivanir de Mello e Dr. Edson da Creatinina, ambos a convite, às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores S. Ferraz, Sônia Rabelo, Carlinhos Mecânico, Nereide Pedregal, Leomar Coelho, Tio Carlos, Dr. Jorge Manaia, Ivanir de Mello, Jorge Braz, Paulo Messina, Luiz Carlos Ramos, Dr. Edson da Creatinina e Carminha Jerominho, 13, assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Mello e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Edson da Creatinina, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16h30. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Dr. Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Nobre vereador Dr. Ivanir de Mello, que preside esta sessão, senhores vereadores e vereadoras presentes, assessores e assessoras, demais presentes, telespectadores da TV Câmara, jornalistas e público nas galerias. Antes de iniciar o meu discurso de hoje, o meu colega Paulo Pinheiro pediu para fazer uso da palavra, o qual eu concedo. Alô? Obrigado pela gentileza, vereador. Tentarei não tomar o seu tempo, mas que o assunto é importante e o senhor tem colocado todos os dias. Essa casa aqui tem discutido a questão da política de recursos humanos na área da saúde. O senhor lembra do pedido que o senhor foi um dos coautores da assinatura da abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, que, lamentavelmente, alguns colegas médicos chegaram à conclusão de que a saúde vai tão bem que não tinha que ter CPI. Esses colegas precisavam ser ouvidos novamente. Dizíamos aqui constantemente que as 4 principais emergências da cidade têm 30% a 40% de médicos contratados irregularmente, como se fossem pesquisadores, por uma fundação chamada Fiotec, que é uma fundação da Fundação Getúlio Vargas. Não é uma OS, é uma fundação que faz um contrato com a prefeitura, simulando que esses profissionais fazem pesquisa. Eu, várias vezes, vim aqui e disse que tive com o presidente da Fiotec, da Fiocruz, o professor Paulo Gadelha, estive com o Sindicato dos Médicos, marquei uma reunião da Fiocruz com o Sindicato dos Médicos, que foi realizada, em que pedimos que esse absurdo fosse suspenso e que houvesse uma solução terceira em relação a isso. Hoje está ocorrendo, a abertura foi hoje de manhã, lá na Escola Nacional de Saúde Pública, do Congresso da Fundação Oswaldo Cruz. Congresso esse que vai estar decidindo os destinos da Fundação Oswaldo Cruz, se ela vai ou não criar uma subsidiária, uma série de coisas. Mas no início dos trabalhos, o presidente da Fundação Oswaldo Cruz, professor Paulo Hernani Gadelha, distribuiu um documento que eu gostaria que depois fizesse parte aqui fosse publicado com autorização do presidente do Diário Oficial, que é um documento, um ofício da Secretaria de Saúde, o ofício de número 4007, que foi distribuído, para depois não pensar que isso aqui é conseguido por funcionário que quer, por funcionário depois não ser punido porque denunciou coisas da Secretaria. Esse ofício, esse documento, foi distribuído a todas as pessoas que estavam no Congresso da Fiocruz hoje de manhã, lá no auditório da ENS, no auditório da Escola Sérgio Aroca. Ele é dirigido, é o ofício 4007, de 7 de agosto, dirigido ao presidente da Fundação Oswaldo Cruz, professor Paulo Hernani Gadelha Vieira. Diz o seguinte: senhor presidente, em atenção aos convênios 14 de 2001 e 26 de 2012, firmados pela Secretaria Municipal de Saúde e a Fiocruz, tendo a Fiotec como interveniente, vem esta Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil indagar sobre a execução dos objetos referidos a ajustes e comunicar a sua intenção de antecipar o encerramento até 31 de dezembro,
caso seja viável a implementação dos referidos objetos de tal data. Informo ainda que, tendo em vista a dimensão do projeto, a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil enviará à Fiocruz Fiotec, na segunda quinzena de outubro de 2011, um cronograma de desmobilização, caso confirmada a viabilidade de antecipação do prazo final dos ajustes. Ou seja, está escrito aqui, doutor Edson, o que nós dissemos aqui, fomos desmentidos pela Secretaria. A Fiocruz cancela esses contratos que são, na sua avaliação, irregulares, e a Secretaria de Saúde terá que repor esses profissionais, o que representa entre 30% e 40% de médicos no Souza Guiar, no Salgado Filho, no Miguel Couto e no Paulino Werneck. Não fica o secretário refém de nada. Ele pode tranquilamente, e a lei lhe permite a possibilidade de contratar médicos emergencialmente. Só que ele tem que abrir um concurso público. Agora ele não mais poderá fugir da obrigatoriedade de abrir um concurso público. E espero que mesmo no período eleitoral, um concurso público com salários compatíveis. Então, está aqui mais do que provado que aquilo que nós dois discutimos, que nós dois temos falado aqui, de que é irregular, de que este convênio de contratar pessoas fingindo que são pesquisadores está suspenso e estes hospitais terão que contratar verdadeiramente médicos, enfermeiros e auxiliares para o seu trabalho. Mais uma vez que aprovada a importância de termos tido uma CPI que iria mostrar isso. E mais uma vez que nós estamos com a razão e a falta da verdade não está conosco. Muito obrigado. De suma importância as palavras do Dr. Paulo Pinheiro, e vamos aguardar os acontecimentos. O Rio de Janeiro, ninguém duvida, é lindo, mas a cidade não é maravilhosa para os deficientes físicos e idosos. Estamos há anos-luz de uma política efetiva de valorização desta parcela da população. Mesmo com boas iniciativas por parte da Prefeitura e dos nobres colegas vereadores, a impressão geral é que avançamos muito menos que a propaganda faz supor. Um exemplo do descaso da cidade com os deficientes e idosos são as calçadas. É mais comum presenciarmos ou termos notícias de acidentes, como tombos e torções provocados pelo mau estado de conservação dos passeios. Os pisos de pedras portuguesas, então, são um verdadeiro horror, pois não existe manutenção, tampouco profissionais qualificados em quantidade suficiente para dar conta do serviço. Até em bairros com grande população idosa, como Copacabana, há graves problemas. Os sinais de trânsito frequentemente estão sem sincronia e dão pouco tempo para a travessia. Há poucas rampas para deficientes que ainda têm que desviar das obras intermináveis das concessionárias de serviço público. O que acontece lá é emblemático e mostra como a cidade maltrata seus idosos. Copacabana é o bairro com maior população idosa do Rio e 9 dos 10 bairros mais populosos do Brasil são cariocas. A situação é ainda mais dramática quando constatamos que esta parcela da população cresce mais rapidamente que a média nacional. A Prefeitura garante que dará início ao projeto Calçada Lisa no próximo ano, com a recuperação de 700 mil metros quadrados de calçadas. Mas muito precisa ser feito, principalmente a implantação de sinalização tátil para cegos, sinais de trânsito sonoros, rampas adequadas e bem projetadas, além de acessibilidade total nos meios de transporte. Apesar das promessas das concessionárias, metrô, Rio e Supervia, de melhorar o acesso de deficientes às estações e do compromisso das empresas de ônibus de adaptar todos os veículos até 2014, os desafios são enormes. Isto nos leva a crer que, infelizmente, mais uma vez, o improviso vai prevalecer no dia a dia dos cariocas, nos grandes eventos que o Rio sediará. Para sermos um Rio, como a propaganda oficial insiste em afirmar, idosos e deficientes precisam ser integrados à vida normal, sob pena de continuarmos a carregar o estigma da cidade partida. Obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os companheiros presentes. Queria trazer à tribuna a solução para o problema de ontem falado aqui. Saí ontem da Câmara e me dirigi até a Cruzada São Sebastião em busca de solução para o problema que havia sido mencionado pela Associação de Moradores em função do clube Associação Atlética Banco do Brasil, em querer abrir
uma nova área para escape do seu lixo. E após me dirigir à comunidade, fui ao presidente da Associação Atlética, Dr. Reinaldo Ribeiro, que me reuni com a diretoria, com os membros da diretoria da ABB, e com um bom senso de todos aqueles que são responsáveis por estar à frente de uma instituição esportiva de renome, eles entenderam por bem recuar. E também foi importante porque também tomei conhecimento do que era realmente o motivo dessa mudança do local onde era já retirado o lixo. Eles me explicaram que a ABB recebeu uma intimação da Secretaria Estadual, está aqui, inclusive eles me mostraram o documento, essa Secretaria Estadual de Planejamento fazia a exigência de que o clube construísse uma área, um parque público para colocar à disposição da Cruzada São Sebastião. Objeto de cessão, que é toda essa região, essa área que é ocupada pelo clube, a sede do clube, desde 1953. Na verdade, o que vinha acontecendo era o descumprimento por parte do clube. E essa gestão resolveu, de forma imediata, acabar com esse problema. Apesar do clube, já desde 1953, ceder para a Escola Municipal Santos Anjos, uma escola do ensino fundamental, que está localizada também na Cruzada São Sebastião, a ABB cede que essa escola use suas instalações no dia de segunda-feira, no parque, que é inclusive compartilhado com os associados. Mas isso, a Secretaria Estadual não aceitou isso como o objeto da sessão. Então, criou-se, sim, a obrigatoriedade de fazer o clube, aliás, fazer o parque infantil público e deixar aberto para a comunidade. E a área escolhida foi a área onde existia a entrada e saída desses materiais e entrada também de serviço do clube. Então, esta área vai ser feita um parque de 150 metros quadrados, com um projeto todo bancado, todo mobiliário também pelo clube, que já estará à disposição, parece que a obra já começa mês que vem, e o mais rápido possível a ABB se comprometeu de entregar esse clube para a Cruzada São Sebastião. E aí o problema surgiu, já que nesta área de serviço saía o lixo. Então o clube teria que abrir uma nova área justamente para escape, não só do lixo, mas também como entrada de serviço do clube. Após o entendimento com a comunidade mostrou claramente que não era saudável colocar a saída de lixo próximo aos prédios, quer dizer, entre os blocos. E o clube foi absolutamente responsável, entendeu que a comunidade realmente tinha acerto nessa reivindicação e o clube, então, já se comprometeu de forma definitiva a não abrir uma nova saída para o lixo, vai fazer a obra e, logo ao lado, que vai ser obrigado a fazer, ao lado do parquinho, uma nova área de entrada de funcionários, que por ali é que sairá o lixo também. Eles me levaram nas instalações da ABB e digo, senhor presidente, que a forma em que esses senhores tratam todo o associado, e bem como aquela comunidade, me deixou bastante surpreendido e feliz, porque vi responsabilidade ali, me levaram inclusive na lixeira, aonde é toda azulejada, sequer cheiro tinha, mostraram e eu não marquei, então não foi nada combinado. Então eles mostraram claramente a forma responsável e eu quero aqui deixar registrado a minha felicidade e também parabenizar a gestão da ABB em função desse problema. Então, não mais a comunidade terá o lixo saindo pelo meio da comunidade, o problema está resolvido, esse compromisso está de forma definitiva resolvido com a comunidade, com o clube. Queria agora também, senhor presidente, registrar, e é muito importante que seja dito isso, que saíram matérias
falando exatamente o relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, apontando a queda da mortalidade infantil no Brasil. Isso, para a gente, é uma alegria. Essa queda foi bastante significativa. Nos últimos 20 anos, o índice caiu 73%. Isso é uma alegria muito grande. Morriam, e a gente precisa dizer isso, essa queda caiu de 58 mortes para 16, num cenário de 1.000 crianças que possam estar nascendo. Então, nós aqui ficamos felizes e ainda lamentamos, é claro, isso é um dado também muito estarrecedor, que as pessoas até não sabem, mas morrem 40.000 crianças, e ainda é um número muito grande. Mas esses indicadores caindo desta forma é bastante animador. Claro que nós sabemos que existem aí compromissos, tanto do governo federal, governo estadual, governo municipal. Eu até posso dizer, aqui no governo municipal, nós temos um projeto que, apesar da política, está sempre debatendo aí com bastante contraditórios, né? Mas um projeto que eu tenho que dar parabéns é o Cegonha Carioca, é um projeto que é do governo Eduardo Paes, mas entendo que todos, e eu estou à frente desta causa, quando estive nas maternidades municipais, questionando a falta de obstetras, falta de pediatras, tive a oportunidade de conhecer o projeto Cegonha Carioca. E fiquei feliz vendo o nível, né, de comprometimento dessa equipe que trata o projeto Cegonha Carioca. Já mostrou ali resultados efetivos, a mãe, inclusive, tem a oportunidade de fazer um pré-natal com acompanhamento, mais do que isso, ainda recebe o enxoval, e isso faz com que a mãe não se desligue, que ela acompanhe realmente, que faça essa gestação, sempre com muito zelo por parte do médico. Isso faz com que realmente não tenhamos tantos problemas na hora do parto. Além disso, é claro, melhoras no saneamento, melhoras também na questão da vacinação, que faz com que a mortalidade infantil caia. E vamos torcer para que esse índice aconteça no mundo inteiro, né? Porque nós sabemos essa situação já é uma preocupação mundial. Crianças de menos de 5 anos, tendo sua vida interrompida, às vezes com a irresponsabilidade aí do poder público. Então, aqui quero dar parabéns aí a todas as esferas de governo e entendo que é exatamente o que buscamos. Isso até que possa ser feito num cenário mundial, que isso faz com que nós entendamos que a política realmente pode ser muito útil à causa das nossas crianças e nossos adolescentes. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Guaraná, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, é só para rebater aqui uma acusação leviana que a vereadora Tereza Berg fez ontem aqui dessa tribuna, me acusando de uso da máquina. Ela textualmente diz o seguinte: a denúncia do horário eleitoral que ela fez a respeito do negócio de esgoto, o vereador Guaraná esteve no local e disse que vai fazer o esgoto de toda a rua até sexta-feira, e isso com compromisso do nosso voto. Essa comunidade Santa Edviges, eu nunca fui lá na minha vida. Não tem uma placa de campanha minha nesse local. E a vereadora Tereza Berg é useira e vezeira em fazer acusações levianas. Então, está aqui só para responder, que ela procure se informar um pouquinho mais antes de fazer qualquer tipo de acusação. Era só isso. Obrigado. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se à segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada.
Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Terminado o tempo destinado ao grande expediente, não havendo matéria a ser examinada no prolongamento, passa-se a ordem do dia. Pela ordem, vereador Tio Carlos. Senhora presidente, eu gostaria de pedir verificação de quórum. Por solicitação do senhor vereador Tio Carlos, vamos proceder à verificação de quórum. Senhores vereadores, tomem lugar aos seus assentos. Primeira bancada, 5 senhores vereadores. Segunda bancada, 2 senhores vereadores. Terceira bancada, 2 senhores vereadores. Quarta bancada, 5 senhores vereadores. Mesa, 1. Total 15, mais 1 senhor vereador, 16. Total. Não há quórum para deliberar sobre as matérias, nem dar prosseguimentos aos trabalhos. Dá sim. Dá sim. Antes de encerrar, refazendo a fala, com a chegada de mais 4 senhores vereadores, há quórum para deliberar e dar continuidade aos trabalhos. Em tramitação especial em regime de urgência, em segunda discussão, quórum de maioria simples, projeto de lei 1416 de 2012, mensagem 206 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que cria estrutura na Secretaria Municipal de Urbanismo para a gestão e controle de vistorias técnicas quanto à manutenção predial. Pela ordem, vereadora Tereza Berghen. Questão de ordem, senhora presidente. Como fui citada há pouco pelo vereador Guaraná, eu quero reafirmar tudo que declarei ontem à tarde naquela tribuna. Considerando o meu respeito às pessoas que vivem em comunidade e que absolutamente não teriam nenhum interesse em vir especialmente ao meu gabinete com panfletos e cartões do senhor Luiz Antônio Guaraná, vereador, e declararem que ele esteve na comunidade Santa Edviges, na Rua 26, denunciada por mim no horário eleitoral gratuito, como uma rua apenas, mas uma das regiões atingidas pelo descaso que a Prefeitura vem dando ao esgotamento sanitário nas comunidades. Ele esteve nessa comunidade e prometeu que até sexta-feira a comunidade seria atendida na questão do esgoto. Ou melhor, não a comunidade, seria muito bom que fosse a comunidade, mas a Rua 26. Então, eu volto a declarar que acredito, e daquela tribuna eu denunciei como a declaração, como a vinda de algumas pessoas da comunidade, 4 ou 5 pessoas, e há poucos minutos atrás eu fiz questão de ligar para 2 delas e me confirmaram que realmente o senhor vereador Luiz Antônio Guaraná esteve na comunidade, fez esta promessa até sexta-feira. Se tem cartaz ou não tem cartazes, eu absolutamente não procurei apurar. Que eu vi os panfletos e os cartões nas mãos das pessoas daquela comunidade, isto eu confirmo. Muito obrigada, senhora presidente. Por isso eu tinha que fazer essa questão de ordem, porque até para responder às palavras do senhor vereador, dizendo que eu tinha sido leviana. Não fui leviana, não. Leviano é ele quando faz esta declaração, quando desmente as pessoas que realmente estão com a verdade.
Obrigada, senhor presidente. Pela ordem, a nova vereadora Rosa Fernandes. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, queria perguntar à vereadora Tereza Berg, porque peguei o assunto pelo meio do caminho. Acho que a vereadora está se referindo à comunidade de Santa de Virgens. É isso? É exatamente isso. Você, inclusive, Rosa, trabalha nessa comunidade também e conhece o problema da falta de tratamento do esgoto sanitário lá. Vereadora. Conheço bem o problema e a solução, e eu duvido muito que o vereador Guaraná consiga dar solução ao problema num espaço tão curto de tempo. Porque o problema dali é um problema que precisa de uma intervenção muito maior, de uma obra. Inclusive, a SEDAI tem que fazer um trabalho que atenda a toda aquela região, porque não é só a comunidade da Santa de Virgem que tem problema de esgotamento sanitário. Nem a Prefeitura e nem a SEDAI terão capacidade, num espaço tão curto de tempo, de entrar dando uma solução definitiva. É importante que a população de lá saiba que só poderá ser feito paliativo. Nenhuma solução definitiva poderá ser dada àquela região. Ali existe um projeto que já foi elaborado há muitos anos atrás. Ou a Prefeitura entra com o Morar Carioca, fazendo toda a parte de saneamento básico, ou a SEDAI entra fazendo a parte de esgotamento sanitário. Não existe contrato na SEDAI e não existe previsão pela Prefeitura de fazer intervenção, então eu acho muito pouco provável que eles consigam entrar para dar uma solução. Pela ordem, a nova vereadora Tereza Berger. Vereadora Rosa Fernandes, apenas para dizer o seguinte: esta obra, que deverá ser feita em Santa Edviges e em inúmeras comunidades do nosso município, não são mais de competência da SEDAI, mas sim da Prefeitura do município do Rio de Janeiro, que recebeu a herança da SEDAI num contrato firmado em 2007, diga-se de passagem, de forma irresponsável, pelo então prefeito César Maia, que absolutamente não criou nenhuma infraestrutura para dar atendimento às comunidades. A SEDAI se afastou num direito dela. Afinal de contas, quem assumiu foi a Prefeitura. E agora a responsabilidade é da Prefeitura e não da SEDAI. Infelizmente, o jogo de empurra continua. Eu faço ofícios para a SEDAI que me dizem, com toda a razão, que é de responsabilidade da Prefeitura. Aciona a Prefeitura e diz que é de responsabilidade da SEDAI. Fica o jogo de empurra, como eu disse há pouco, e a população sofrendo. Eu vi um caso em Santa Edviges, vereadora, que o morador dava descarga no banheiro da casa dele e o esgoto saía na pia da cozinha do outro morador. Então, isto é realmente uma situação grave e que merece atenção especial da Prefeitura do município do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Pela ordem, a nova vereadora Rosa Fernandes. Para que a gente possa dar uma encerrada nesse assunto, vereadora, desculpe, e podermos dar continuidade aí à pauta. Isso. Queria só dizer à vereadora Tereza Berger que eu terei o maior prazer de estar lá na sexta-feira para ver essa solução definitiva que será dada. Vou aplaudir se o vereador Guaraná conseguir entrar com a obra de saneamento lá naquela comunidade. Acho pouco provável, porque quando foi feita a inauguração da Clínica da Família, foi levado ao próprio prefeito essa questão da necessidade de saneamento básico. E isso não deverá entrar ainda no orçamento desse ano. Isso deverá ser uma obra projetada para o ano que vem, até porque o prefeito não licitou nenhuma obra dessa natureza nos últimos dias. Pela ordem, Sombra. Pela ordem, nova vereadora doutora Ivania de Mello. Eu gostaria de lembrar aos nossos colegas vereadores que nós tivemos a primeira parte do expediente de hoje, que falaram apenas 3 vereadores, entre eles o vereador Guaraná.
é interessante que os ofendidos venham amanhã, na primeira parte, para apresentar a sua crítica àquele comentário do vereador. Nós estamos aqui na ordem do dia. Pela ordem. Vereadora Rosa Fernandes, só lembrando que cabem Quero as dizer, matérias, vou 3 questões encaminhar, de ordem. então, vereador. Essa é a terceira. Ainda está em discussão a Você matéria, quer vereadora. que... Já está em discussão? Essa é a terceira pela ordem de Vossa Excelência, É a por última favor. pela ordem. Só para dizer para o vereador Ivanis Melo que é tão bom. Sim, mas de qualquer maneira eu fiz a intervenção. Quer dizer que a gente está aqui no plenário, é tão bom estar poder discutindo. É muito melhor do que ter encerrado a sessão e todo mundo indo embora sem poder tratar de questões importantes. No expediente anterior, os vereadores não estavam aqui presentes. A vereadora Tereza Berger não poderia apresentar a sua proposição e eu não poderia estar aqui questionando e apreendendo uma série de informações que a vereadora trouxe, que são de grande importância. Então, essa questão do primeiro expediente, do expediente principal, isso é apenas um detalhe, quando a discussão ela tem uma importância muito maior, de um tema muito maior, num curto espaço de tempo. A partir desse momento, senhor presidente, dê prosseguimento à ordem do dia. Pela ordem, vereador. Sim, senhora, Excelência. Pela ordem, nobre vereador Carlos Caiado. Prometo ser bem sucinto. Na verdade, a minha pela ordem, eu não podia ficar calado, porque em 2005 eu criei a Comissão de Saneamento Especial da Zona Oeste, e quando a vereadora Tereza Berger colocou aqui, eu não quero entrar nem no mérito do Guaraná, o que foi falado, eu acho que até, com certeza, os vereadores vão se entender na próxima discussão, quando o Guaraná estiver aqui presente. Mas a questão da municipalização do saneamento da Zona Oeste e das favelas, das comunidades, eu discordo da vereadora Tereza Berger, que eu acho que foi uma forma muito responsável do prefeito Sadamar e corajosa, porque a SEDAI tem um déficit enorme com a falta de responsabilidade, o tratamento de esgoto da cidade, em especial das favelas e da Zona Oeste. Em 2006, o César Maia, nas eleições para governo do Estado, protocolou com todos os candidatos a governo do Estado a intenção de municipalizar as comunidades e o saneamento da Zona Oeste. Em função, em 2007, quando o governador Sérgio Cabral assumiu, cumpriu e assinou o acordo. Em função que o Favela Bairro era executado nas comunidades e depois de todo o esgoto sendo feito, a SEDAI não assumia a sua responsabilidade para poder botar a funcionar as estações de tratamento. A proposta de municipalizar essas comunidades foi em função desse programa do Favela Bairro, para poder a prefeitura não só fazer as obras, como também tomar conta, ter responsabilidade. Isso foi assinado em 2007. Algumas coisas avançaram na Zona Oeste, tanto que hoje o próprio prefeito, quando vai para a televisão, fala que tem um novo programa de municipalização que aconteceu, mas isso foi feito lá atrás, em 2007, quando, de forma corajosa, o César Maia assumiu isso. É lógico que, assumindo em 2007, com mais um ano, final de 2007, com mais um ano só de governo, não tem como o prefeito, na época, fazer tudo. Agora nós temos 4 anos de governo Eduardo Paes e a gente não vê o Favela Bairro voltar, eu não vejo outro nome aí que se criaram, outro nome, não vejo nada acontecer, nada foi feito. Isso a vereadora tem razão, mas falar que não foi feito de forma responsável, pelo contrário, o processo não foi dado continuidade, até porque a SEDAI tem um descrédito muito grande com o saneamento da nossa região, nas comunidades e na Zona Oeste. Então, eu queria dar essa minha opinião, que é importante essa denúncia da vereadora, mas falar que, de forma responsável, a municipalização. Inclusive, a candidata de Vossa Excelência a prefeito, a Espada, coloca no programa dela a municipalização do saneamento do esgoto. Então, isso demonstra que essa ideia que o partido de Vossa Excelência está presidindo, é uma ideia lá atrás que foi criada de forma corajosa, que é a minha opinião. Muito obrigado, senhor. Em discussão... Vai encaminhar, presidente. Ainda está discutindo, vereador. Em discussão a matéria, pela ordem. Em discussão a matéria, para discutir, a nobre vereadora Sônia Rabelo, que dispõe de 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, está em discussão
para a segunda votação o projeto de lei 1416, cujo objeto é a criação de mais de 20 cargos em comissão na Secretaria Municipal de Urbanismo, dizendo o projeto que são para fins de implantação da Coordenadoria de Manutenção Predial. A seguir a esse projeto, vem um outro projeto auspicioso, que cria mais 60 vagas para cargos de engenheiros e arquitetos, cargos esses de provimento efetivo, que são muito bem-vindos na Prefeitura. Mas estamos aqui a discutir o projeto que cria cargos em comissão. E quanto a esses cargos, senhor presidente, 11 vereadores assinaram uma proposta, o que seria uma proposta de emenda, para, acreditamos, melhorar muito o projeto. Por quê? Mais cargos em comissão coloca a Prefeitura do Rio de Janeiro na contramão da história da administração pública. A pretexto de implantar essa coordenadoria de fiscalização predial, o prefeito quer criar esses 20 cargos que são de provimento comissionado e, por conta disso, para esses cargos, podem ser nomeados quaisquer cidadãos não concursados, não pertencentes à administração pública, enfim, qualquer um, inclusive, dependendo das circunstâncias, não habilitado, desde que não exerça função privativa, para a tarefa exclusiva de fiscalização de engenheiro e arquiteto. Ele pode ser provido no cargo e, desde que ele não exerça tarefa privativa, ele pode ficar lá, ainda que o cargo seja da Secretaria de Urbanismo. Nós propusemos essa emenda com o objetivo não de eliminar esses cargos em comissão, mas a emenda para que esses cargos, ainda que existentes, fossem providos exclusivamente pelos técnicos concursados da Prefeitura. Perguntaria aos senhores, mas isso pode? Cargo em comissão pode ser exclusivo para funcionário? A Constituição de 88, no artigo 37, indica, inciso 5º, indica que em casos específicos a lei não só pode, como deve indicar que cargos em comissões sejam privativos dos funcionários efetivos, exatamente para não inchar a máquina administrativa com pessoas de fora. No entanto, maioria dos vereadores, não obstante a nossa insistência, inclusive alguns da bancada da esquerda, nem quiseram assinar a emenda, quiseram ver de longe. 11 vereadores que eu vou nominar, doutor Edson, tio Carlos, Eliomar, vereador Heider, Tereza Berger, vereador Rubem de Andrade, vereador Cerruti, Carlos Caiado, Paulo Pinheiro, Márcia Teixeira e eu mesma, proponente, quisemos prestigiar
os funcionários efetivos da administração pública, concursados, aptos, portanto, a exercer as funções de direção e assessoramento de uma coordenadoria que é uma coordenadoria de Estado. Ou pensamos nós que as atividades de fiscalização predial possam ser exercidas por pessoas não funcionários efetivos? Ora, todos sabemos que quanto mais cargos em comissão, mais fragilidade da administração pública frente aos interesses e trocas de favores políticos. Não posso deixar de dizer isso, porque hoje, em plena era do mensalão, eu insisto isso desde ontem, todas as declarações uníssonas de juristas, de cientistas políticos, de administradores públicos, são uníssonos em afirmar que a primeira coisa que fariam para uma boa administração seria eliminar mais da metade dos cargos em comissão, de todos os níveis da administração pública, de todos os níveis da administração pública. Todos nós sabemos, a academia inteira sabe, que permear a administração pública com mais e mais e mais e mais cargos comissionados é fragilizar politicamente a administração pública, é ir contra a profissionalização da administração pública. É um absurdo completo que nós estejamos indo, nós não, a Prefeitura do Rio de Janeiro, o prefeito que se diz moderninho, de moderninha administração, esteja inchando ainda mais uma atividade permanente da administração com mais 20 cargos de livre nomeação e exoneração, e a sua base aqui se recuse terminantemente não a tirar os cargos, nós somos favoráveis até, se for o caso, a manter os cargos, mas dá-los privativos aos servidores públicos, permanentes. Ele poderá escolher quem ele quiser dos servidores permanentes e efetivos, mas para esse provimento teria que ser servidores permanentes e efetivos, porque a atividade é de Estado, permanente e efetiva, não se presta à indicação de livre nomeação e exoneração. É na contramão da boa administração, é na contramão da história. É essa administração moderninha que o prefeito diz que quer? Os cargos em comissão de livre exoneração são eles o instrumento mais, entre aspas, limpo de troca de favores políticos entre o Executivo e o Legislativo? Ou será porque que os partidos querem tanto uma secretaria, um ministério, uma região administrativa, aqui e ali, para preencher com indicados políticos as centenas, os milhares de cargos públicos em comissão que não dependem de concurso público para serem preenchidos pelos seus indicados. A criação de mais cargos de comissão é contra a boa administração. E mais, a criação de cargos em comissão vai comprometer a melhoria dos salários dos efetivos, que nós sabemos que há um limite de gastos de pessoal na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ora, quanto mais se cria cargo em comissão, aos quais a Prefeitura tem atribuído vastamente encargos especiais, o que onera ainda mais a folha de pessoal, evidentemente, vai chegar ao limite da Lei de Responsabilidade Fiscal por conta da profusão de cargos em comissão
e vai limitar a possibilidade de aumentos dos funcionários efetivos que trabalham na administração pública. Por isso, senhor presidente, nós lamentamos profundamente, ainda há tempo, faltam ainda 6 assinaturas de vereadores que queiram prestigiar os servidores públicos efetivos. Mas, se não conseguirmos, né, nós lamentamos profundamente essa Casa Parlamentar não ter vereadores que prestigiem o servidor público efetivo, como muitas vezes falam em seus discursos. Muito obrigado, presidente. Não havendo mais quem queira discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores... Para encaminhar a votação, o nobre vereador Carlos Bolsonaro. Obrigado, presidente. Eu gostaria de pedir verificação nominal. E sempre que possível, eu vou pedir verificação nominal, porque eu acho uma tremenda falta de respeito o que está acontecendo aqui na Câmara. Então, a verificação nominal. Vereador, eu preciso votar o projeto, aprová-la e depois a verificação nominal. Tudo bem, sem problema. Mas eu reafirmo que vou fazer o que eu acabei de afirmar. Sim, senhor. O senhor quer fazer a verificação nominal da votação, né? Uma verificação de quórum, é isso? Tudo bem, verificação de quórum, isso, confere. Vamos fazer a verificação por bancada? Não, eu posso fazer. A verificação pode ser feita regimentalmente. Vamos lá. 3, 4, 5, 6 vereadores, 7 vereadores na primeira bancada. 1, 2, 3, 4, 5 vereadores na segunda bancada. 1, 2, 3, 4. 4 senhores vereadores na terceira bancada. 1, 2, 3, 4. Senhores vereadores na quarta bancada. Na mesa 1, portanto. (22 senhores vereadores). Não há quórum para deliberar, mas há quórum para dar prosseguidade dos trabalhos. O projeto está em votação, a matéria está em votação. Não havendo mais quem queira encaminhar. Verificação nominal. Não havendo mais quem queira encaminhar, vamos colocar o projeto em votação. Como não houve já 2 verificações com 26, o projeto automaticamente é nominal. Os painéis estão liberados. A presidência vai encerrar a votação. Ainda falta algum vereador votar? Encerrada a votação. Encerrada a votação. Votaram sim 22 senhores vereadores, não 9 senhores vereadores. Impedido de votar regimentalmente o presidente, o projeto está aprovado. Dispensada a redação final, segue a autógrafos. Para a declaração de voto, na vereadora Sônia Rabelo. Senhor presidente, só para complementar, lamentando que isso tenha acontecido, eu esqueci de falar no encaminhamento que esses cargos aprovados não estão vinculados mais agora à SMU, porque, como os senhores sabem, o artigo 84, inciso 6º da Constituição Federal, permite que o prefeito crie cargo por lei em um lugar, e uma vez promulgada a lei, ele, por decreto, pode tirar perfeitamente os cargos da SMU, não importa que a lei diga que são para a SMU, o artigo 84, 6 da Constituição, pode, no mês seguinte, ele tirar o cargo da SMU e botar no gabinete do prefeito. E aí se faz o inchamento da máquina administrativa. Então, é lamentável, salvo se os cargos estivessem vinculados aos técnicos efetivos do local. Portanto,
Talvez esse prefeito não venha fazer isso depois de amanhã, mas daqui a um mês, quem sabe, será irresistível. Muito obrigada. Declaração de voto. Para a declaração de voto, o nome do vereador Tio Carlos. Senhor presidente, a minha declaração de voto faço questão no sentido de que fui um dos que assinei a emenda, realmente não entendi o porquê da não aprimoramento do projeto, mas a partir do momento em que conversei com os técnicos e eles me convenceram absolutamente que esse projeto é importante para a Secretaria de Urbanismo, apesar de ficar aqui uma grande interrogação, será que esses cargos realmente só serão preenchidos por funcionários, como até então, até hoje, né, vem sendo feito? Infelizmente, se estivéssemos com a lei, o carimbo e o lastro da lei daria tranquilidade. Mas acho importante, por isso é que, apesar de ter assinado a emenda, votei favoravelmente, porque não quero, de maneira nenhuma, sei que é importante para a Secretaria de Urbanismo, ainda mais fiscalizações prediais precisam ser feitas urgentes na nossa cidade, e não queria aqui atrapalhar, mas fico aqui lamentando, e disse até para algumas pessoas, o que abunda não prejudica, neste caso, não tinha como prejudicar o projeto, mas, lamentavelmente, enfim, não foi visto assim pelo governo, porém, fiz o meu voto favorável ao projeto para que possa, e aí, que me dirigi aos funcionários que aqui estão e me convenceram exatamente da importância do projeto. Então, vamos aguardar, vamos ver aí, como é que se diz? Viver e logo podermos ver o que vai ser feito disso aí. Muito obrigado. Pela ordem, o nome do vereador Rubens Andrade. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu uso aqui o microfone para informá-los que foi realizado nessa manhã, aqui no Rio de Janeiro, lá no Auditório DR, uma audiência promovida pela Agência Nacional de Energia Elétrica, e como relator da comissão que tem acompanhado aqui na casa a questão da concessionária particularmente Light, por conta dos riscos que a cidade vem sofrendo ao longo desses anos, das câmeras subterrâneas ou bueiros, e essa audiência é importante informar aqui aos nobres vereadores, porque isso é um tema que vai estar em pauta aí. A ANEEL certamente decidirá por portaria, vai normatizar a questão da comercialização da energia elétrica à população do Rio de Janeiro com um cartão pré-pago, que é algo, a princípio, em que o consumidor comprará o crédito para poder ter energia elétrica nas suas residências. A princípio, ficou na apresentação do projeto de que será um processo de opção do consumidor, e ali apresentam várias vantagens para a concessionária, mas não fica claras as vantagens para o consumidor na cidade do Rio de Janeiro. Então, eu faço aqui esse alerta, esse chamamento, por quê? Porque certamente advirão problemas. E na minha fala, depois da apresentação do técnico da ANEEL, eu ressaltei, quero aqui ressaltar mais uma vez, que se faz necessário o convênio da ANEEL com a Genersa, que é a agência do Estado que deveria regular. Mas, para isso, é importante que os atores políticos aqui se posicionem também, junto ao governo do Estado, para que a Genersa siga o que é estabelecido pela legislação federal, que é concurso público para os servidores, para que estes tenham a estabilidade de poder exercer o papel de fiscalização e controle técnico, não fica vulnerável às mudanças de governo, assim como também os diretores da agência têm um mandato fixado diferente do período de quem esteja à frente do Poder Executivo estadual ou municipal. Ontem, nós recebemos aqui na casa, juntamente com o vereador Carlinho Mecânico, a assessora da ANEEL que faz esse trabalho de articulação, Rita de Cássia, no Congresso Nacional e com as casas legislativas no Brasil,
E ontem à tarde houve a reunião de representantes da ANEEL com a Genersa, que fica aqui na 13 de maio. E lá eu ressaltei que implantar, a ANEEL decidindo isso, porque até 25 de setembro serão realizadas audiências nas capitais no Brasil para tratar do assunto, e hoje foi no Rio de Janeiro, de que se não tiver esse convênio, dentro do que se preconiza com as normas da legislação federal para a agência, ter aqui estadual poder delegado, nós vamos ter que, né, vereador Lema, toda vez qualquer problema, ter que se deslocar para Brasília. E é um processo que se iniciou em janeiro desse ano. Nós estamos em setembro. Quero informar também que o relatório que está sendo fechado pela ANAEL, tudo indica, pelo levantamento técnico feito lá em Vigário Geral, que há problemas nos medidores digitais ou chips. Nós estamos esperando aí a confirmação desse relatório, que é tudo aquilo que nós tratamos aqui no plenário desta casa. Vamos esperar para termos isso aí comprovado tecnicamente, mas ter esse convênio é fundamental para que possamos cobrar aqui do lado com a população. E um outro fator, senhoras e senhores, na Inglaterra, o consumidor, ele tem lá um pendrive e ele compra a energia da concessionária que vende o valor menor do que a concorrente. Mais ou menos, em tese, como o cartão pré-paga aqui das operadoras de telefonia, que não são um bom exemplo, não é isso? Mas nós tratamos disso também na audiência. E, lamentavelmente, a Câmara dos Deputados alterou o que era para entrar em vigor em 2010, de que depois do processo de privatização, as operadoras concessionárias poderiam entrar no mercado. Em 2004, alterou a lei de 2003, garantindo o monopólio privado das empresas que foram que foram as concessionárias do processo de privatização. É importante ressaltar isso aqui, porque muitas vezes quando a gente trata no mundo da política, a concepção de Estado que queremos, muitas vezes aqueles que nos acompanham não têm a noção exata dos danos e prejuízos que possam trazer para a vida da sua família e do seu dia a dia. E hoje ficou claro que, além do processo dessa privatização, a alteração que foi feita na lei em 2003, da lei de 2003, que em 2010 era para termos as concorrências entre as empresas de energia. Se tem a Ampla entrando aqui, comprando de Furnas e vendendo, ou a de São Paulo, enfim, abrir esse mercado, né? Mas mais ainda, e esses cartões pré-pagos não têm a clareza de quanto se reduzirá a energia, já que hoje, quem paga energia aí nas contas, paga 17% por conta da evasão de cerca de 8 bilhões, no caso do Rio de Janeiro, que não são computados. É mais um motivo aí por estar muito cara a energia nesse debate político que está sendo colocado aí eleitoral, que tem que ser compreendido como um todo. Então, fica aqui essas considerações, senhores vereadores, que nós vamos começar a ouvir e a tratar desse assunto no dia a dia nas ruas da cidade. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de urgência, em segunda discussão, projeto de lei 1417/2012, de autoria do Poder Executivo, que altera no quadro permanente de pessoal a fixação numérica da categoria funcional que menciona e da outras providências. A matéria encontra-se em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicitada a verificação nominal pela nobre vereadora Sônia Rabelo. Os painéis estão liberados. É o segundo da pauta, 1417. Esse é aquele que aumenta os arquitetos, 60. Não, ele estava querendo. Ai, meu Deus.
presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram sim 26 senhores vereadores. Impedido de votar regimentalmente o presidente, o projeto está aprovado. Dispensada a redação final, segue a autógrafos. Em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única em votação. Veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 1316 de 2012, de autoria do vereador José Everaldo, que dá o nome de Luiz Gonzaga do Nascimento ao novo Hospital Municipal da Ilha do Governador e dá outras providências. Matéria encontra-se em votação. Os painéis estão liberados. Como votam os senhores vereadores? A presidência vai encerrar a votação. Guardando os últimos votos. Agora, né? Quero um instante. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram sim 5 senhores vereadores, não 15 senhores vereadores, 16 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar, nem para dar continuidade aos trabalhos, já que essa é a terceira verificação. A presidência, antes de encerrar, lembra os senhores vereadores que hoje haverá solenidade do nobre vereador Alexandre Cerruti, em homenagem ao senhor Paulo César Azevedo da Silva, e convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.